Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, lá no versículo 33. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém. Estamos no mês das crianças e o nosso tema é este aí: Jesus, o amigo verdadeiro. Já vimos por que só Jesus é o amigo verdadeiro, no sentido pleno da palavra. Já vimos por que ele faz questão de ser nosso amigo. Já vimos que ele é o amigo que nos chama, nos faz discípulos, nos ensina e nos faz apóstolos, no sentido de que somos enviados para uma missão, para a comissão com Jesus. Já vimos que ele nos sustenta com tudo o que precisamos. Já vimos que ele nos estende a mão. E já vimos que ele, muitas vezes, como toda amizade, também passou por um momento de traição. Foi traído por um amigo, traído com um beijo. E agora, acabamos de ver um fato em que Jesus é o amigo negado. Aquele amigo que finge que não te conhece. Já passou por isso? Já esteve numa situação em que você precisava de alguém, você contava com aquela amizade, mas no momento crucial, no momento importante, no momento em que você se viu desamparado e você contava com aquela ajuda e a pessoa fingiu que nem te conhecia. Nem era com ela. Talvez você já passou por isso. É muito ruim. Você investir tempo, você investir, muitas vezes, dinheiro, investir na qualidade de um relacionamento, e quando você precisa, a pessoa finge que nem te conhece. Passa para o outro lado da rua, vira o rosto. Muito difícil. E Jesus passou por isso. Por isso que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e o Deus presente em nossas vidas, porque Ele viveu, experimentou e sofreu tudo que nós sofremos com relação à nossa existência humana. Jesus chorou a morte de um amigo, Jesus sentiu fome, sentiu sede, foi negado, desprezado, opróbrio do seu próprio povo. Jesus sabe o que é ser deixado de lado. Jesus sabe o que é fingir que não te conhece. Jesus sabe porque Ele viveu, Ele experimentou. Logo Pedro que pouco tempo antes tinha pulado na frente dos outros discípulos e dito: Senhor, nem que seja necessário que eu morra no seu lugar, o Senhor não vai morrer. Senhor, nem que eu tenha que fazer qualquer coisa,
Tamo junto até o final. É nós, mano. Bate aí, fechadão contigo, Jesus. É nós, meu brother. Tamo junto, conta comigo. E Jesus olhou dentro da jabuticaba do olho dele e disse: para trás de mim, Satanás, pois o mesmo é o pai da mentira. Era mentira o que Pedro estava dizendo. Talvez para se mostrar como o discípulo mais fiel, talvez para fazer uma média com os outros, talvez achando que faria uma média com Jesus, mas Jesus sabe todas as coisas. Conhecendo o coração de Pedro, conhecendo o coração vacilante do apóstolo Pedro, ele então diz: Pedro, Pedro, não fale aquilo que você não pode cumprir. Não, Senhor, é nós, estamos juntos, estou te falando, é nós. Antes do galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. É ruim, hein? Eu negar Jesus? Não, jamais. Estamos juntos, é nós. Tá bom, Pedro. Vamos ali. E aí Jesus faz a ceia, dá as últimas palavras, e a coisa vai se desenrolando, e Judas então o vende por 30 moedas, e Judas então é revelado por Jesus como aquele a quem vai trair, e Judas se arrepende, entra num processo de remorso profundo, e chega a tirar a própria vida. Todas essas passagens, todos esses detalhes da amizade de Jesus com os seus discípulos estão sendo bem explicadas, detalhadas e argumentadas em toda essa série. Se você perdeu alguma mensagem, basta ir lá no nosso canal no YouTube e acessar na playlist Jesus, o amigo verdadeiro, e estão lá todas as mensagens. Talvez você queira ouvir na sequência todas as relações de Jesus com relação aos seus discípulos. E hoje nós vamos ver isso aí. Jesus, o amigo que foi negado. O Pedro fingiu que não conhecia ele. Por quê? Por medo. Medo de ser preso também. Medo de ser crucificado também. Medo de ser envergonhado. Medo. Sentiu medo. O mesmo Pedro que domingo passado sentiu medo por causa dos ventos e afundou por falta de fé, falta de foco em Jesus. Esse mesmo Pedro, que depois, num rompante de coragem, pega da espada e arranca a orelha de um soldado do templo, lá no Getsêmani, na ocasião da prisão de Jesus, cheio de coragem, mas quando a coisa pega, quando o negócio aperta, ele fica com medo. E acompanhando Jesus de longe, ele vai, talvez com uma expectativa e uma esperança de que Jesus faria uma reviravolta, de que ele usaria do seu poder para se libertar naquele momento. Ele vai seguindo e observando, e de repente o jeito dele falar o denuncia. Porque eles eram galileus. A Galileia fica no norte de Israel. Mais ou menos no meio fica a Samaria, e ao sul fica a Judéia. Então o pessoal do norte geralmente fala de um jeito peculiar que denuncia que eles são do norte. Não é, Gi? Verdade. Oxe. Verdade, pastor. O jeito de falar denuncia de onde você é. Se eu chegar e falar: boa noite, meus irmãos, tá bom demais estar aqui com vocês, uai. Da onde que eu sou? Boa noite aí, galera, é nóis aí, top demais, hein? Então, Pedro se enche de coragem numa situação
E na outra ele experimenta o medo. E ele é reconhecido pela mulher pelo jeito dele falar. Porque o pessoal da Galileia provavelmente tinha o sotaque da Galileia. Como toda região tem um sotaque. De Minas, do Rio. A pessoa é do sul, fala de um jeito, é do norte, fala de outro, normal. Mas o que me instala aqui é essa questão. O teu jeito de falar lhe denuncia. O teu modo de falar o denuncia. Olha que frase. Tudo bem que no contexto aqui eu já te expliquei, é com relação ao sotaque dele. Ele falava do jeito galileu, e aí a mulher percebendo isso disse, olha, ele devia estar junto com Jesus, deve ser amigo dele. Porque fala igual, porque Jesus também era da Galileia. Então, provavelmente falavam com o mesmo sotaque. Mas eu quero aqui pensar numa outra aplicação. O nosso jeito de falar denuncia quem nós somos. O nosso jeito de falar denuncia a nossa espiritualidade, ou a falta dela. E alguém já disse que uma das características mais importantes da oração é que quanto mais nós oramos, mais nós nos acostumamos com o jeito certo de falar com Deus. Isso acaba influenciando o nosso jeito certo de falar com as pessoas. O jeito de falar o denuncia. Muito interessante isso. Como é que tem sido a nossa fala, né? Uma reflexão boa para nós fazermos. O jeito que falamos em outros lugares, em outros ambientes, vai denunciar o quão íntimo e próximo de Jesus nós estamos. Pedro foi denunciado pelo jeito de falar, um jeito de falar parecido com o jeito de Jesus. Agora eu não estou falando de sotaque, eu estou falando de espiritualidade. Será que o jeito que a gente fala denuncia que somos amigos, discípulos de Jesus? Ou a gente entra no meio do povo ímpio, que não crê em nada, que não tem relacionamento nenhum com Jesus, e ouvindo eles falar e a gente falar, dá no mesmo, é tudo igual, não tem diferença nenhuma. É importante isso. Nos conscientizarmos de que o nosso jeito de falar denuncia se de fato somos amigos de Jesus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção mesmo é para o fato de Pedro ter negado Jesus por medo de sofrer algo. E muitas vezes nós também negamos a Jesus. Negamos a Jesus quando fazemos algo que sabemos que é errado, mas temos medo de desagradar as pessoas. Mas fulano me pediu, mas Beltrano tem uma expectativa a meu respeito, mas se eu não fizer, ciclano não vai gostar. E aí a gente às vezes, por medo de ser envergonhado pelos homens, a gente acaba envergonhando a Jesus. E a gente às vezes é muito carente, e a gente acha que precisa da amizade das pessoas. E às vezes, e muitas vezes, nos colocamos na posição daqueles que faz o que o outro quer só para agradá-lo, por medo de perder a amizade, porque a gente acha que não podemos perder a amizade das pessoas. Meu querido, o que você não pode perder é a amizade com Jesus. Jesus é a amizade mais importante. Ele é a pessoa mais importante do universo. E se você quer agradar alguém, agrade a Jesus, porque Ele tem poder de resolver, de solucionar e de providenciar tudo o que você precisa nas horas mais difíceis. Ele é aquele que no momento difícil não vai fingir que não te conhece. Ele vai ainda mais se colocar ao seu lado e dentro de você com o Espírito dele, vai te ajudar, vai te motivar, vai te impulsionar para o centro da vontade dele. E ali você viverá a solução daquele problema. Jesus. Jesus é aquele que precisa ser agradado. A amizade com Jesus é a que precisa ser cultivada. Se você tem medo de perder a amizade, tenha medo de perder a amizade de Jesus, para não sermos como Pedro nesse episódio, que por medo negou ser amigo dele. Quantas vezes nós negamos Jesus
com nossas atitudes, com nossas falas, com a nossa omissão, com o nosso medo. Quantas vezes nós também não somos como Pedro nessa passagem, um crente 007? É crente, mas é um crente secreto. Ninguém sabe que é. Eu não estou dizendo que você tem que entrar nos lugares, em todos os lugares, dando paz do Senhor, ajoelhando, orando e pregando e querendo converter Deus e o mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Aí você vai se tornar chato. Aí eu nem recomendo. Agora, ter um jeito de falar e ter um jeito de se comportar que denuncia que você é amigo de Jesus, isso é primordial para nós. Muito importante. Nos comportarmos de acordo com o nosso melhor amigo, para que a nossa fala e o nosso comportamento denuncie, no bom sentido, que somos de Jesus. Mas a história de Pedro não para aqui. E isso é maravilhoso. Porque se a história de Pedro para aqui, além da gente malhar o Judas, a gente também malharia o Pedro. E não teríamos tantos meninos chamados Pedros. Porque se a história de Pedro acaba aqui, ele ia ser conhecido por nós para sempre como o discípulo que negou a Jesus. Mas ainda bem que quando a gente acha que estamos colocando um ponto final na nossa história, por causa do nosso medo e da nossa incredulidade, Jesus vem, pega aquele ponto e transforma numa vírgula. Quantas vezes você já se sentiu desmotivado, entristecido, medroso, e achou que a sua vida com Deus, e achou que a história da sua vida em Cristo tinha chegado ao fim? E Jesus vai lá e pega aquele ponto que você colocou e transforma numa vírgula, para que a sua história tenha continuidade. Porque é na continuidade da vida que Jesus vai revelando da sua graça. E aí, meus queridos, eu quero chamar-lhes então para o Evangelho de João. Olha que coisa linda, o último capítulo do Evangelho de João. Você está em Mateus, passa um pouquinho para frente, Marcos, Lucas, você chega em João no último capítulo. Praticamente a última passagem do Evangelho de João. Capítulo 21. João 21, a partir do 15. Olha só como que Jesus é especialista em transformar pontos em vírgulas. Pedro achou que tinha colocado um ponto na sua história. Eu neguei a Jesus, ele foi crucificado, morto, sepultado. Acabou a minha vida com Deus. Acabou meu ministério, acabou, vou voltar para Galileia, lançar as redes no mar e voltar a ser pescador. E é exatamente o que ele está fazendo. Repare comigo. João 21, 15. Depois de terem comido peixe na beira do mar, Jesus perguntou a Pedro, filho de João, ou de Jonas, depende da transliteração: amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar Jesus pela segunda vez: Simão, Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: então pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe perguntado
pela terceira vez, tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro entristeceu-se por haver Jesus perguntado pela terceira vez. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se lhe amava? 3. Porque para cada vez, essa veio agora quentinha, hein? Fresquinha lá na roça a gente fala fresquinho da fazenda, né? Só que aqui é fresquinho do trono. Para cada atitude de negação que nós temos para com Jesus, Ele tem uma pergunta nos lábios para nós, e a pergunta é: tu me amas? Porque para Jesus não importa o quanto o negamos, importa o quanto amamos, nos arrependemos e queremos continuar com Ele. Pedro achou que tinha acabado a vida. Acabou o ministério, voltou para o mar, voltou a pescar, e Jesus aparece lá na beira do mar, come um peixe com ele, e depois de terem comido, pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele: amo. Então cuida dos meus cordeirinhos, os meus discípulos. Pedro, tu me amas? Ô Senhor, amo. Então apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Seja um líder na minha igreja, seja pastor do meu povo. Esse é o ministério que eu tenho para você. Já te prometi, já te falei várias vezes. Não é porque você me negou, não é porque você teve medo, não é porque você cometeu 3 erros que eu desisti de você. Porque se você não desistir, eu nunca vou desistir. Porque eu te amo, Pedro. E você vai ser levado ao ministério não pelo que você faz, mas pelo que eu fiz. Não pelo que você pode, mas pelo que eu posso através de você. Não é por Pedro, é por Ele, através de Pedro. Esse é o grande segredo da vida com Deus. Entender que Ele é tudo em todos e faz tudo através daqueles que se permitem ser instrumentos dEle. Lendo no português, Data Show me ajuda. Lendo no português, nós não percebemos um detalhe nesse texto muito interessante. Porque no português só tem uma palavra: amor. Tu me amas? E ele responde: amo. Tu me amas? E ele responde: amo. Tu me amas? E ele responde: o senhor sabe, amo. Só que no grego, idioma em que esse texto foi escrito originalmente, tem 4 palavras que podem ser traduzidas por amor. Tem ágape, que é o amor incondicional e sacrificial. Tem philos, que é o amor de amigo, de gostar da companhia. Tem o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. Daí a raiz da palavra erótico. E tem o amor storge, que é o amor com laços de sangue entre familiares. O grego, para cada tipo de amor, ele usa uma palavra diferente. Se ele vai falar: eu amo essa pessoa, estou disposto a pular na frente de uma bala de um revólver para salvar a vida dela. O grego fala: então isso aí é ágape. Você fala: rapaz, eu amo esse cara, eu quero estar o tempo inteiro com ele, a companhia dele é muito agradável, a gente gosta da mesma comida, torce para o mesmo time, tem as mesmas opiniões, eu amo esse cara, a companhia dele é muito boa. Então isso aí é philos. Você falar: eu amo essa mulher, essa mulher, meu Deus, é uma benção na minha vida, aleluia. Aí fala: isso aí é eros. E uma mãe que ama um filho, uma avó que ama um neto, um tio que ama um sobrinho, um irmão que ama outro irmão, mesmo com desavenças, desencontros e equívocos, mas porque tem laços de sangue, ele está disposto a sempre perdoar, caminhar mais uma milha, tentar mais uma vez por causa do laço sanguíneo. Fazer o quê, né? É meu irmão. Isso é storge. Então a pergunta é: quais as palavras que João colocou
quando Jesus perguntou para Pedro se lhe amava? Que palavra? Que palavra Jesus usou? Que palavra Pedro usou? Que palavra o João escolheu? E isso vai revelar para nós algo extraordinário sobre a graça e o amor de Jesus por nós, sobre a verdadeira amizade que Ele quer ter conosco. Talvez você não consiga ler tudo ali, mas só o que está grifado. Esse é o versículo 15, que nós acabamos de ler. Depois de haverem comido, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Olha lá, ó. Simão, tá vendo? E Arnaud, que é Jonas, ou, né? Então aquele ali, olha lá, ó. Ágapas me. Do lado de lá, ó. Ágapas me. E aí ele foi e respondeu, olha lá, ó. Filo se. Jesus perguntou: você me ama com ágape? E Pedro respondeu: amo com filos. Aí vai para o versículo 16. Aí Jesus repete a pergunta. Olha lá, ó. Ágapas me, pela segunda vez. E Pedro repete: filo se. Jesus está dizendo: você me ama com ágape, você está disposto a morrer por mim, você me ama incondicionalmente, está disposto a ir até o fim. Pedro já tinha negado e já tinha demonstrado que não conseguia ter ágape, porque quando o bicho pegou, ele vazou fora. E aí Jesus pergunta para ele, aqui dando a minha transliteração, né? Tu me ágapas? Você me ama com ágape? E Pedro responde: eu te filos. Ágape é o amor incondicional, sacrificial. Filos é o amor de amizade. Jesus está dizendo: você me ama mesmo até o último instante, até a última dificuldade, até o fundo do poço? E ele: não sei, Senhor. Ágape, não sei, mas filos eu tenho certeza. Gosto muito da sua companhia, quero muito a sua amizade. Filos. Aí vem o versículo 17, olha que coisa linda. Aí Jesus, olha lá, ó, triton, aquela palavra lá em cima grifada é triton, quer dizer, pela terceira vez. Na terceira vez ele perguntou: fileis-me? Aí o Pedro fala, pela terceira vez, ele pergunta novamente. E o Pedro se entristeceu porque ele havia perguntado pela terceira vez: fileis-me. Jesus perguntou a Pedro se Pedro lhe amava com amor ágape. Porque o ágape é o top. Ágape é o que Deus tem por nós. Ágape é o que Jesus tem. É como Deus nos ama. Sacrificial, incondicional, e por isso ele foi para a cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, com ágape, que deu o seu Filho, porque o amor ágape é aquele que dá, é aquele que se dá, é aquele que doa, aquele que se doa, é aquele que se entrega, que se sacrifica, incondicionalmente, até por quem não presta, e principalmente por quem não presta. Então Jesus sempre sobe o nível, ele fala: Pedro, é ágape o nosso negócio? E Pedro fala: Senhor, é filos. Pedro, é ágape? Senhor, é filos. Aí Jesus, por perceber que Pedro não conseguia amar-lhe com ágape, desceu no nível dele e disse: fileis-me? Por isso que na terceira vez, então, ele diz: tu sabes de todas as coisas. E chorou amargamente. Por que é que Pedro chora? Porque Pedro percebe que apesar da sua limitação, apesar da sua dificuldade, apesar do seu erro, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, Jesus o chamou para o ágape, e percebendo que ele não conseguia chegar nesse nível de comprometimento, então Jesus desceu no nível dele e deu a ele a oportunidade de continuar amando com filos. Ou seja, se o máximo que você consegue agora é me amar com filos, não tem problema, o filos é suficiente,
para continuar sendo amigos. Jesus conhece a nossa limitação e desce no nosso nível quando Ele percebe que a gente não consegue subir para o nível dele. Tudo porque Ele quer transformar o nosso ponto numa vírgula. Ele não quer nos perder. Ele está disposto a abrir mão do nível dele para vir no nosso nível. E esse é o grande mistério do Evangelho. Um Deus todo-poderoso esvaziar-se da sua glória, sair do seu nível majestoso e vir num curral, num bebê frágil, um processo plenamente quenótico, esvaziado de sua glória, num bebê deitado num curral. Tudo porque nos ama e quer ser o nosso amigo. E a história de Pedro não para por aí. Porque se parasse aqui, Pedro seria sempre conhecido como aquele que não conseguiu amar Jesus com ágape. Aquele que não conseguiu amar Jesus do jeito que Jesus merece. E aí Pedro achou que tinha sido um ponto. Mas Jesus disse a ele: cuida das minhas ovelhas. Deu a ele um ministério. Esse é o grande segredo do Evangelho, gente. Vocês estão olhando para uma pessoa que vive exatamente essa dinâmica. Alguém que não merece estar aqui. Alguém cheio de limitações e falhas, mas que um dia teve um Deus que se aproximou dele, lhe fez seu amigo e deu a ele um ministério. E pelo que ele fez, nós executamos o ministério. Não tem nada a ver com a gente, tudo a ver com ele. E aí a gente vai agora para Atos. Terminando João, vem o livro de Atos. E no capítulo 2, ainda tinha sobrado alguns crentes, porque a maioria negou a Jesus, como Pedro fez. A maioria teve medo, a maioria desacreditou, falou: ele disse que era o rei dos judeus, mas os judeus mataram ele, e ele está morto, sepultado. Acabou. Só que Jesus ressuscita. Aparece para os discípulos no primeiro capítulo de Atos, e pede para que eles fiquem em Jerusalém, porque eles iam viver uma experiência que iria, de fato, transformar a vida deles. E eles obedecem e ficam em Jerusalém. E, frequentemente, vão ao templo para orar, para adorar, para prestar culto. Diz a Bíblia que no dia de Pentecostes, todo ano tem o Pentecostes, certo? Que é a festa das colheitas. E esse nome, Pentecoste, significa 50 dias, Pentecostes, porque a colheita era feita por 7 semanas. Então, 7 vezes 7, 49, o próximo dia é o dia 50, começa a festa depois da colheita. Por isso, Pentecoste, festa do dia 50. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como, note bem o advérbio de comparação, é uma comparação, não é real. Como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, advérbio de comparação, não é literal. Ok? E pousou cada uma sobre um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Lucas usa muito advérbio de comparação ao narrar a história, porque, você sabe, quem escreveu Atos foi Lucas, e Lucas não é testemunho ocular desse fato. Nessa época aqui, o Lucas não era crente ainda. Ele se converte só na primeira viagem missionária de Paulo, que vai acontecer do capítulo 13 em diante. Mas ele foi em Jerusalém com Paulo, está registrado em Atos 15, por ocasião do concílio. Provavelmente indo lá, conversou com os irmãos e ouviu essa história e registrou pela encomenda do Teófilo. Todos ficaram cheios, passaram a falar em outras línguas, idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Porque Pentecostes é uma festa importante e os judeus da diáspora, da dispersão, moravam em tudo quanto é nação, mas na Páscoa e no Pentecostes eles faziam uma força para estarem em Jerusalém. Então sempre tinha, não todos, mas representantes de muitas nações. E aí, fez ouvir aquela voz e afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Eles falavam
provavelmente em aramaico, porque eram galileus, mas cada um ouvia falar na própria língua da nação que veio. Então aqui o milagre nem é de fala, o milagre é de audição. Eles ouviam cada um na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses? Como nós ouvimos cada um falar em nossa própria língua materna, geneglossa, língua materna, a língua em que nasceu e foi criado. Somos partos, medos, elamitas, mesopotâmios, judeus, capadócios, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, de vários lugares. Como é que a gente está ouvindo cada um na nossa própria língua? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros e diziam: o que quer dizer isso? O que é isso que está acontecendo aqui, gente? E outros, porém, zombando, diziam: esse povo está bêbado. Versículo 14, é o que nos interessa, de Atos 2. Então se levantou Pedro. Então se levantou Pedro. O texto é narrativo. Portanto, o levantar aqui é o levantar literal. Ele estava sentado e se levantou para pegar a palavra. Para ser visto melhor, ele se levantou. Mas eu quero chamar a sua atenção para um sentido figurado dessa palavra. Pedro se levantou. Na língua inglesa ficaria mais fácil, porque tem duas expressões. Tem o stand-up, que é literal, a pessoa está sentada, e stand-up, ficou de pé. Mas tem o rise-up, que é uma espécie de ressurgir, levantar no sentido moral. Entendeu? Porque às vezes a pessoa está em pé, mas está caída. Oh vida, oh céus, oh azar. Fisicamente em pé, moralmente caída. E tem gente que está deitado, fisicamente, mas moralmente está voando. Então a língua inglesa chama o levantar literal de stand-up, o levantar moral, o levantar existencial de rise up. E aí, aqui o Pedro, na narrativa, fez um stand-up mesmo, se levantou. Mas ele não só se levantou fisicamente, ele também se levantou moralmente, se levantou existencialmente, se levantou espiritualmente, porque o cara estava envergonhado, porque ele negou Jesus 3 vezes, ele estava entristecido e chorou amargamente, porque ele não conseguia amar Jesus com ágape, ele só conseguia com filos, ele estava envergonhado, ele estava cabisbaixo, ele estava desanimado, e agora, o que eu vou fazer? Ele disse para eu cuidar das ovelhas dele, mas nós somos aqui cerca de 120 pessoas, ele falou que vai acontecer um negócio, mas não acontece nada nunca. E de repente, Pedro se levantou. Se levantou, porque no versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito, a gente se levanta. E se levanta para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não importa o nosso passado, não importa os nossos erros, não importa a vergonha que passamos. Quando o Espírito nos enche e estamos no centro da vontade de Deus, nos levantamos. Não para a nossa, mas para a glória daquele que nos levanta. E ele pregou um sermão expositivo, contando a história, pegou lá do profeta Joel, foi fazendo uma aplicação e veio. Sermão top de linha. Versículo 40 diz: com muitas outras palavras. Aliás, no 37 fica melhor para entender. Olha só que legal. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha que interessante. Pedro se levantou
pregou. E quando ele terminou o sermão, quem fez o apelo foram os ouvintes. Não foi Pedro que fez o apelo. Não foi ele que perguntou, e agora quem quer aceitar Jesus? Não, ele terminou e falou, acabei. E o povo olhou um para o outro e agora? O que a gente faz? Foi o povo que fez o apelo. Porque sermão bom é assim, é quando o apelo parte do povo. Por isso não tem necessidade de fazer apelo, muito menos apelação. Porque quando o sermão é produzido por alguém que está cheio do Espírito, não há necessidade de apelo. Os ouvintes apelam a si mesmos pela sua própria consciência de que precisam tomar uma decisão diante do que ouviram. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom, note bem no singular, o dom do Espírito Santo, que é a salvação, a regeneração. Os dons, está lá em 1 Coríntios 12, para a edificação da igreja. O dom é a salvação, a vida eterna. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3.000 pessoas. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se ele amava? E quantas 1.000 pessoas se converteram? Você nunca reparou isso? A mensagem clara é que Jesus não se importa com os nossos erros. Não se importa com a nossa limitação. Ele vem ao nosso encontro, desce no nosso nível, porque Ele deseja nos usar para a sua glória. Não importa o erro que você cometeu, nem quantos você cometeu. Talvez, note bem, talvez, o que Jesus está querendo nos ensinar é que na mesma proporção dos nossos erros, será a dimensão do que Ele fará através de nós. Um homem que negou 3 vezes, foi usado para alcançar na primeira vez 3.000 pessoas. Será que se ele tivesse negado 10 vezes, não seriam 10.000 pessoas? Talvez. Mas, com certeza, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa a quantidade, a qualidade ou a profundidade dos seus erros. Importa que a graça de Deus te alcança e pode te usar poderosamente para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nos abençoe com essa consciência de que somos como Pedro. Às vezes na empolgação a gente, estamos juntos, conta comigo, vou dar minha vida por esse negócio. Só que depois que passa a empolgação, passa a emoção, muitas vezes a gente acaba negando Jesus no dia a dia. Mas isso não nos afasta dele, porque ele sempre virá ao nosso encontro para nos abraçar e dizer que nos ama e nos usar para que o nome dele seja glorificado.